no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler 3 versículos, começando no versículo 23. Vamos até o 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Senhor, agrada-te em nos abençoar nesta manhã com esta porção da Tua palavra. Abençoa-nos, abre o nosso entendimento para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Talvez, irmãos, este seja o sermão mais difícil que eu já preguei, quer dizer, estou pregando, né? A minha pouca experiência de pregador, talvez esse seja o mais difícil. Parafraseando um grande pastor do passado, Charles Spurgeon, entre eu e vocês, hoje existe um grande espelho na minha frente. Muitas vezes o Spurgeon era perguntado: pastor, como que você decide os temas e os versículos que você usa para os teus sermões? E muitas vezes o Spurgeon dizia: eu prego para a minha igreja aquilo que eu mesmo deveria ouvir. Então, entre nós dois há um espelho aqui, e vocês vão perceber que muitas vezes eu vou estar falando para esse espelho. E eu espero que você se encontre também no sermão de hoje. Como é que os cristãos foram identificados como cristãos? O Márcio já encaminhou a introdução do sermão, na introdução do culto, quando os primeiros cristãos foram assim chamados por causa de alguma coisa que acontecia com eles. Quero pedir que você então abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 11, para você acompanhar comigo o que é que aconteceu para que aqueles cristãos fossem identificados daquela maneira. Então, no capítulo 11 do livro de Atos, quero convidar você a ler comigo a partir do versículo 22. Eu estou lendo na NVI, então talvez, dependendo da tradução que você está usando, pode ter alguma pequena diferença aí. Então, Atos 11, 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Qual era o fato? O fato de que gente de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação estava sendo alcançada pela graça e pela pregação do Evangelho. Esse é o fato que aqui consta do versículo 22. Então, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo,
E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Portanto, a pergunta é, por que aquelas pessoas foram chamadas de cristãs? O que aconteceu para que, a primeira vez, um grupo de pessoas fossem chamados cristãos? Isso não aconteceu na época em que Jesus estava vivo, isso não aconteceu logo depois da morte e ressurreição de Jesus, isso não aconteceu depois do Pentecostes, isso demorou um tempo para acontecer. Nesse contexto de Atos 11, 26, que é o versículo que abre o boletim da gente no dia de hoje, o que aconteceu foi que Jesus Cristo era pregado. Versículo 20, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então, estas pessoas que criam em Jesus Cristo, pregavam sobre ele. Consequência dessa pregação, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Jesus Cristo era pregado, era ensinado o que Jesus ensinava, consequência disso, muitos criam e eram convertidos. Versículo 26, a palavra de Deus era ensinada. Então, perceba aqui que Lucas está colocando uma diferença entre a palavra de Deus que é pregada e a palavra de Deus que é ensinada. Há uma diferença aí. E isso acontecia. Por causa disso, aqueles homens que durante um ano passaram se reunindo, semana após semana, dia após dia, pregando e ensinando a Cristo, foi por causa disso que estes foram chamados cristãos pela primeira vez. Perceba que a identificação de quem eram os cristãos foi feita por gente de fora. Não é uma autobiografia. Não são eles que estão assumindo o fato, não são eles que estão falando que são de fato cristãos, mas eles foram reconhecidamente chamados de cristãos pelos de fora, justamente porque eles estavam cumprindo aquilo para o qual Jesus havia ensinado. Obrigado, diaconisa. Eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus tinha mandado. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber do alto poder, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até... Eles estavam cumprindo o que Jesus tinha mandado. Portanto, a percepção da vida daquelas pessoas foi feita por quem via aquelas pessoas. As atitudes externas que aquelas pessoas tinham, o que elas falavam, o que elas ensinavam, como elas viviam, isso podia ser visto. E a diferença entre a maneira como essas pessoas viviam, como todas as outras que não conheciam Jesus, a maneira como essas pessoas viviam era tão diferente que eles foram identificados como pequenos cristos. Havia uma coerência, havia uma convergência com o que eles falavam e ensinavam, com aquilo que Cristo tinha feito. E aqui a minha primeira aplicação para nós. O que será que as pessoas ouvem da nossa boca?
O que é que temos falado que nos identifica como cristãos? Nossas atitudes demonstram o mesmo caráter de Cristo? Vou fazer uma pergunta para você, mas eu estou fazendo essa pergunta para mim. Quanto tempo faz que alguém não chega e fala assim: pô, Marcos, você é um cara diferente. Você fala umas coisas que ninguém fala. Você vive de um jeito diferente das outras pessoas. Você está bem? Quanto tempo faz que alguém não fala isso para mim? Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. O que é que a gente tem falado? Que faz com que quem não conhece a Cristo: eita, esse cara é diferente. Esse cara está falando umas coisas que ninguém fala. Vamos voltar para o nosso texto. Vamos sair de Atos. Vamos voltar para Lucas. Então, volta aí para Lucas 9. E a gente agora vai percorrer por esse texto. Interessante o texto a partir então do versículo 20. Lucas 9, a partir do versículo 23. Jesus, antes disso, está conversando com seus discípulos. Ele pergunta para os discípulos assim: o que as pessoas dizem quem eu sou? E aí o Pedrão, sempre ele, o Pedro toma a frente e fala: Senhor, dizem que é Elias, dizem que é um dos profetas e tal. Tá bom, e vocês? Então, Jesus está falando com os 12. De repente, Jesus para de falar com os 12. E Lucas diz assim: Jesus dizia a todos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que parar e prestar atenção. Jesus está ensinando as pessoas como elas devem fazer e se comportar para segui-lo. Ele tem um grupo que já o segue. Ele tem um grupo de pessoas que já acredita nele. Ele tem um grupo de pessoas que ele chamou para perto. Mas agora ele vai chamar para perto todo mundo que está ouvindo ele ali em volta. E o texto diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, eu sei, nós somos reformados. A gente não fala se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, porque a gente sabe que ninguém quer seguir Jesus. Eu sei, a gente é reformado. E a gente peca muitas vezes por ser reformado. Porque a palavra de Deus está dizendo que a pessoa que segue Jesus Cristo quer seguir a Jesus Cristo. Mas a gente é reformado, a gente não pode falar que as pessoas querem seguir a Jesus Cristo. Será mesmo? Você está aqui obrigado? Alguém forçou você a vir aqui? Ou você veio porque você quis? Eu estou aqui porque eu quero. Claro, meu coração foi transformado, minha mente foi aberta, meus ouvidos foram destampados, eu fui regenerado. Esse desejo que eu tenho de estar aqui com você essa manhã, o desejo que eu tenho de seguir Jesus Cristo é meu, mas não nasceu comigo. Não fui eu que produzi, foi Cristo que produziu, foi o Espírito Santo que produziu, mas é meu esse desejo. Ele me deu esse desejo. Eu não tinha, mas Ele me deu. Jesus sabia disso. E mesmo assim, Jesus falou desse jeito. Existem duas condições.
Se alguém quiser acompanhar-me, essa palavrinha é importante. Aqui na NVI e na NAA é a palavra acompanhar. Normalmente a ideia de acompanhar significa estar ao lado. Mas a palavra que Lucas utilizou no grego não é a melhor tradução, é acompanhar-me. A ideia original da palavra é que você está andando atrás da pessoa, como se você estivesse andando em fila indiana. Lembra quando você era menor? Espero que você se lembre. Quando você era menor e você, na hora do intervalo do colégio, brincava de siga o mestre. Tudo que seu mestre falar, você vai fazer. Tudo que seu mestre fizer, você vai fazer. Então você imitava aquela pessoa na hora do intervalo, brincando de copiar o que a pessoa fazia. É essa palavra que Lucas está usando aqui. Portanto, qual é a ideia que Jesus está passando? Se alguém quiser fazer as coisas que eu faço, se alguém quiser me imitar, se alguém quiser andar atrás de mim, se alguém quiser ser liderado por mim, se alguém quiser que eu seja seu mestre, você tem que fazer duas coisas. Primeira delas, negue-se a si mesmo. A palavra negar, negue-se, o verbo negar, tem um campo semântico, digamos assim, de interpretação bem grandão, né? Só que aqui a ideia é renegar a si mesmo, praticar o desapego absoluto de si. Por que é um sermão difícil? E, ao mesmo tempo, é também um sermão perigoso. Porque a tendência é que você, vez ou outra, vá pensar durante o sermão de que você não segue a Jesus Cristo. A gente vai pensar algumas coisas hoje que talvez você seja levado a pensar que você não é seguidor de Jesus Cristo. O que significa nós nos negarmos? Lucas não está colocando aquele tipo de desapego de uma roupa velha ou de um tênis velho que não serve mais para você. Não é esse desapego que Lucas está falando. Você tem várias roupas, algumas estão velhas, algumas remendadas, algumas delas perderam a cor, estão fora de moda, algumas delas não cabem mais em você. Então eu vou me desapegar, né? O mercado financeiro aí, o mercado de comércio, até usa essas expressões aí, né? Para você se livrar das coisas que você não usa, as coisas que estão sobrando, as coisas que são supérfluas, as coisas que não têm mais sentido na sua vida. Não é isso que Lucas está falando aqui. Não é abrir mão de um tênis velho porque a gente tem um novo. Muito embora a gente tenha vários tênis novos no nosso armário. Não é isso que Lucas está falando. O que Lucas está querendo dizer é que você e eu temos que nos desapegar, temos que lançar fora, temos que abandonar aquilo que somos. E não somente aquilo que fazemos. O verbo está no reflexivo. Negue-se. Não é negar uma ideia. Eu não compartilho das ideias do fulano de tal. Eu não compartilho dessa ideologia política. Eu não compartilho dessa proposta financeira. Não é isso. Não é isso. Lucas está falando para cada um de nós hoje. Marcos, deixe de ser o que você
é? E eu tenho que fazer essa pergunta agora. O que você tem sido diante dos olhos de Deus e diante dos olhos das pessoas? Mas nós vamos nos esvaziar de quê? Nós vamos negar o quê? Se diante de Deus a gente não tem nada que presta. Do que nós vamos... O que nós vamos tirar da nossa vida que não serve para nos apresentarmos a Deus? Como é que eu vou negar a minha existência diante de Deus, que é o Senhor de toda a existência? Filipenses capítulo 2, versículo 6. O exemplo de negar-se a si mesmo foi dado pelo próprio Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. O que isso significa? Significa que eu, sabendo o que eu sou, eu não devo apegar-me a mim mesmo. Eu sou assim, eu sou desse jeito, portanto quem tem que andar comigo tem que andar do jeito que eu sou. Quem quiser gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Quem quiser me amar vai ter que me amar do jeito que eu sou. Quem quiser me ter na sua igreja vai ter que ter o Marcos Davi do jeito que o Marcos Davi é. Não! É isso que Lucas está falando. Negue-se a si mesmo. Deixe de ser o que você é. Deixe de pensar o que você pensa de errado. Deixe de fazer o que você faz de errado. É isso que Jesus está falando para nós nessa manhã. Quer me seguir? Quer andar atrás de mim? Pois então esvazie-se. O Tim Keller diz no livro Deuses Falsos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente é tão egoísta que nessa fábrica só tem um funcionário. Eu mesmo. Eu compro, eu negocio, eu despacho, eu recebo, eu fabrico, eu avalio, eu entrego, eu governo, eu demito, eu recruto. Só tem espaço para mim nessa indústria chamada coração. E sabe por que o seu coração só cabe você? Porque no seu coração você está grande demais. No nosso coração não tem espaço para Deus. Porque o trono do nosso coração é ocupado por nós. É ocupado pelo casamento. É ocupado pelo trabalho. É ocupado pela família. É ocupado pelo cônjuge, é ocupado pelos filhos, é ocupado pelas preocupações da vida. Essa fábrica aqui tem dono e esse dono sou eu. Ninguém manda nele. Por isso esse coração precisa ser regenerado. Por isso a gente tem que se negar todo santo dia. Sabe qual é a opinião que Deus tem sobre as tuas opiniões? O profeta Isaías respondeu: Deus reputa os povos como nada, como um gafanhoto. É isso que Deus pensa das suas opiniões. É isso que Deus pensa do que você pensa sobre você. Você acha que ele perguntou para Jonas se ele queria pregar em Nínive? Você acha que ele perguntou para Moisés se ele queria ser o libertador do povo no Egito? Para ser mais irônico ainda, você acha que ele perguntou para Adão o que Adão queria fazer no jardim do Éden? Deus não está nem um pouco preocupado com o que você pensa. Tanto é verdade que aquilo que você pensa e é fruto da graça dele na sua vida. Portanto, negue-se. Reverendo Hernandes Dias tem uma frase muito contundente.
E eu vou abrir aspas, porque se você não gostar dessa frase, você vai até a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e reclama com ele, não comigo. Negar-se a si mesmo significa que você abre mão de qualquer direito que você possa julgar a ter. Você foi ofendido? Dá a outra face. Você foi machucado com a maldade? Pois devolva o mal com o bem. Avenida Ruth Cardoso, 6.000, qualquer coisa. Tá? Ao lado da estação Cidade Universitária do metrô. Às 7 horas tem culto lá, você vai encontrar ele hoje lá, provavelmente. Esvaziar do quê? Tem uma coisa que a gente tem que esvaziar. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, rapidinho. O Evangelho da frente aí no capítulo 12. Mas deixa a mão aí, deixa marcado Lucas 9 que nós vamos voltar lá. João 12. João 12, 32. Diz assim a palavra de Deus. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso, agora 33, ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Tem uma coisa que a gente tem que negar todo dia. Tem uma coisa que a gente tem que abandonar. É o velho homem. É o Adão que insiste em ressuscitar dentro do meu coração todos os dias. Esse velho homem foi crucificado com Jesus Cristo na cruz do Calvário e não tem que sair de lá. Esse Adão, esse velho homem que vive em nós, insiste em descer da cruz, aceitando a proposta do diabo, feita na hora da crucificação. És o Cristo, desce daí, salva-te, salva nós também. Jesus não deu ouvidos ao diabo, mas eu e você damos. Eu e você descemos dessa cruz todos os dias e o velho homem se manifesta nas nossas atitudes, na nossa fala, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de nos relacionarmos com as outras pessoas. A gente não nega o Adão que vive em nós. A gente não nega o velho homem que insiste em assumir a proposta do diabo, descer da cruz e tomar as rédeas da situação. Não, Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não desce da cruz. Filipenses capítulo 2, que fizemos a citação há algum tempo atrás, vai dizer que Jesus assumiu a forma humana até a morte, e morte de cruz. Nós nos elevamos ao patamar de Deus e nos colocamos no lugar que deveria ser dele. E quando isso acontece, não me interessa mais o que ele pensa e nem o que o meu semelhante pensa, desde que minhas vontades estejam sendo atendidas, não me importa o resto. Eu nunca imaginei que eu ia concordar com essa pessoa que está aqui na minha memória. Quem é antigo de igreja vai lembrar dessa frase. Mas essa frase precisa ser dita. Quando a tua vontade não for a vontade de Jesus, ore a Ele, para que a vontade dEle seja exatamente a sua própria vontade.
se a sua vontade não combina com a vontade de Jesus, alguém vai olhar para você e vai falar: você é cristão mesmo? Tem um espelho aqui na frente, irmãos. Tem um espelho aqui na frente. E eu espero que você esteja se colocando nesse lugar. O quanto do Marcos igual Adão ainda existe aqui dentro. Eu sou reformado, mas eu vou usar a frase do mesmo jeito. O quanto do Marcos existe aqui dentro que atrapalha a vida de Jesus aqui dentro. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou rivalizando com Jesus. Ninguém rivaliza com Jesus. Quando Jesus decide fazer as coisas, ninguém o detém. Mas é a própria palavra de Deus que diz: esvazie-se e encha-se do Espírito Santo. Mas aí alguém vai falar assim: mas eu não tenho poder de me encher do Espírito Santo. É Ele que precisa fazer a obra. Só que Paulo escreveu esse verbo, enchei-vos do Espírito Santo, numa forma verbal que eu e você é que temos que procurar o Espírito Santo. A forma verbal ali no grego é voz média. Ou seja, eu faço a ação e eu recebo a ação que faço. Não é como eu comprei e dei de presente para o Márcio uma meia, como já aconteceu no passado. Eu comprei a meia para você. Esse comprei, eu não comprei para mim, eu comprei para ele. Então ele recebe a ação do ato que eu fiz. Paulo está escrevendo: enchei-vos do Espírito, de uma maneira que eu me encho, e eu sou a consequência do ato que eu faço. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: você está se enchendo do Espírito Santo? Ah, mas eu não consigo fazer isso, Marcos. Mentira do diabo! Você consegue se encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, a partir do 18. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sim, você é mandado pela palavra de Deus a se despir do velho homem e a vestir-se do novo homem. Quando Paulo usa o verbo dispam-se, né, do velho homem, ele não está usando um verbo que o ser humano não consegue realizar. Entende o que eu quero dizer? Jesus continua sendo supremo, Jesus continua sendo o rei do universo, mas ele demanda de mim e de você uma atitude, e a atitude é: negue-se. Deixe de ser aquilo que você acha que é bom para você. Deixe de pensar aquilo que você acha que é certo. Negue-se. Negue-se. Mas, Marcos, eu vou ter que me descaracterizar como pessoa? Eu espero que minha esposa não faça isso. Porque o que me faz amá-la são justamente características que ela tem. Mas nós dois sabemos que tanto ela quanto eu temos coisas a negar. Chãos e terra tremem, né, quando a gente fala isso. Não sei o que aconteceu, deve ser o prédio, né? Negue-se. Devemos nos desvincular dos vínculos mais naturais que temos. A nossa natureza pecaminosa. Mas, Marcos, eu não consigo fazer isso sozinho. Por isso você tem uma igreja. Por isso você tem um Deus que mora dentro do seu coração.
Por isso você tem um Deus que morreu na cruz no seu lugar. Por isso você tem um Deus que propôs um caminho de salvação para andar ao lado dele e atrás dele. Por favor, abre comigo em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Você não sabe o que tem que ser abandonado? A Bíblia vai dar uma ajuda aqui para nós, para a gente saber o que tem que abandonar. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha quanta coisa está dentro do meu coração. É tudo isso e mais alguma coisa que a gente tem que se livrar todo santo dia. Posso dar uma sugestão? Hoje, quando você chegar em casa, você abre a sua Bíblia em Efésios 4, de 22 a 32. Escreve isso em 5 folhas de papel. Põe na porta da geladeira, porque quando você for abrir a geladeira para comer, você vai ter que lembrar disso. Põe na parede do espelho, na parede do banheiro, porque quando você estiver se vendo na frente do espelho, você vai ter que se lembrar disso. Põe na porta do armário, porque quando você for dormir, você vai ter que se lembrar disso. Põe na página do seu celular, quando você acende a luz do celular, a primeira coisa que você vai ver é esse texto. Eu não sei como Davi fazia, mas o Davi escreveu: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Eu não sei como ele fez isso. Não sei se ele guardou na geladeira, no armário. Na sacada ele não guardou, né? Se tivesse colocado na sacada, a gente não ia ter o Salmo 51, mas enfim. Segunda aplicação do nosso domingo. A pergunta é inevitável. Você e eu temos agido dessa maneira? As relações que você estabelece são marcadas por esse tipo de desapego? E quem está falando aqui não é uma pessoa que conseguiu se desapegar, não. Conversa com a Maristela que você vai ver só. Quanto de Marcos tem aqui dentro ainda? Só que não acaba por aí. Jesus faz a primeira condicional no negativo, né? Negue-se. Mas tem uma segunda condicional. Então volta lá para Lucas 9,
Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse livrinho aqui é um livrinho antigo. Bom, originalmente ele é muito mais antigo. Ele foi escrito originalmente em 1600 e alguma coisa. No português, o título do livro é Um Guia Seguro para o Céu, Joseph Alleine. Aconselho fortemente que você leia esse livro. Mas leia com cuidado. Esse livro vai te fazer mal. Ele vai falar, conversão não é professar o cristianismo. Conversão não é revestir-se das insígnias de Cristo no batismo. É batista. Esse pode indicar porque ele era batista, então tá tudo bem. A conversão não se fundamenta na justiça moral. A conversão não consiste numa conformidade exterior às normas de piedade. A conversão não é apenas o aprisionamento da corrupção mediante a educação, mediante as leis humanas ou pela força da aflição. Conversão não consiste em iluminação, ou convicção, ou mudança superficial, ou reforma parcial. Não sobra muita coisa, né? Parece que não sobra muita coisa. Sobra. Conversão é tomar a cruz diariamente. Não tem muita coisa para fazer para seguir Jesus. Uma delas é negar-se, a outra é tomar a própria cruz. Se você fizer essas duas coisas, você vai seguir a Jesus. A questão é o que significa eu e você tomarmos a nossa cruz. Na época do Império Romano, a crucificação era um instrumento de punição e vergonha. A pessoa ficava presa na cruz por horas, até que ela morria por exaustão, cansaço e asfixia. Imagina que a gente respira usando um músculo aqui, e esse músculo cansa, né? Porque a pessoa está lá presa. Esse músculo cansa e o músculo para de funcionar. Já sentiu cãibra na perna? Então, esse músculo aqui entra em cãibra. E ele para de funcionar e os seus pulmões não ventilam mais. Normalmente o crucificado tinha suas roupas arrancadas. A sua nudez ficava exposta enquanto ele agonizava. Era muito comum ver as crucificações nas estradas que davam acesso a Roma ou nas estradas que saíam de Roma. Tratava-se de um sinal do que aconteceria com quem se rebelasse contra Roma. Humilhação, nudez, vergonha, punição, cansaço, falta de ar. Jesus está chamando você para isso. Topa andar com Jesus? Ele foi crucificado. Sabe o que ele falou um dia para os discípulos dele? Eles odeiam a mim. Eles vão odiar vocês. Eles me perseguiram. Eles vão perseguir vocês. A gente não vai ter vida fácil se andar ao lado de Jesus. A gente vai ter uma salvação garantida. Mas vida fácil? Os evangelhos nos contam que depois de ser açoitado pelos guardas romanos, Jesus teve que andar com a sua cruz, ou pelo menos uma parte da cruz, né, sobre as suas costas, pelas ruas até chegar ao lugar da sua morte. Durante esse trajeto ele foi ajudado por um homem que foi obrigado a carregar a cruz, né, aquele pedaço da cruz. Jesus está chamando eu e você para andar pelas ruas, carregando uma cruz nas costas e sendo identificado pelas pessoas. Olha, aquele cara é cristão.
Eu não vou ajudar esse cara. Ele é cristão. Ele pensa coisas estranhas. Ele faz coisas esquisitas. Olha, aquele lá é cristão. Olha que ridícula a maneira como ele pensa as coisas da vida. Olha, aquele outro ali é cristão também. Ele prega, ele fala que não pode ter sexo fora ou antes do casamento. Ele fala que tem que viver com modéstia. Ele fala que tem que doar as coisas para quem tem necessidade. Imagina, se eu trabalho tanto para ter tanto lucro e dinheiro, para que eu vou ficar doando para quem não está trabalhando? Jesus não está falando de maneira literal. Ninguém vai ser o ator do pagador de promessas, vai andar com uma cruz nas costas, né? Jesus está usando a cruz como uma figura de linguagem. Jesus está usando o próprio exemplo dele, que precisa ser seguido. Ele carregou uma cruz literal. Como um símbolo que a cruz é, a cruz representa o pecado das pessoas que fazem parte do seu povo. Ela representa o preço que precisava ser pago pela exigência da santidade de Deus. A cruz é o símbolo de um Salvador e daqueles que são salvos por Ele. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Diz assim o texto, Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso significa que nossas paixões, nossos desejos devem ser subjugados por Cristo. Cristo carregou uma carga que não era dele. E na cruz, ele deixou aquela carga. Entende o que eu quero dizer? Uma vez que eu e você fomos crucificados com Cristo, uma vez que eu e você fomos inseridos na cruz de Cristo e morremos com Ele, naquela cruz, minhas paixões e meus desejos devem ficar ali. Volta uma página aí na sua Bíblia, em Gálatas 2, versículo muito famoso, Gálatas 2, 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Eu tenho que fazer essa pergunta. Marcos Davi, quem é que está vivendo aqui dentro? Sou eu ou sou Cristo? Porque se sou eu ainda não entendi o que Paulo escreveu, que ele cresça e eu diminua. Eu ainda não entendi isso. Terceira aplicação para nós da palavra de Deus. Estamos vivendo sob a autoridade de Cristo. E tudo que diz respeito à minha vida está subjugado a Ele? No embate com o seu patrão, para quem trabalha, o que é que prevalece? No embate com os teus filhos, o que é que prevalece? Na relação com os seus pais, o que é que prevalece?
no embate com o seu cônjuge, o que é que prevalece? Deixa eu falar de cônjuge. Estou só há 6 meses casado. No embate com o seu cônjuge, quem prevalece? Marcos ou Cristo? Qual é a escolha que a gente vai fazer na nossa vida? Cristo ou Barrabás? Quanto do Marcos ainda vive aqui dentro? Quanto do Marcos sai por aqui? Quanto de Cristo sai pela minha boca? É a própria palavra de Deus que diz que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou a água é doce, ou a água é amarga. Ai, mas meu filho me tirou do sério. E daí? Ah, mas meu marido não faz do jeito que eu gosto. Ah, minha esposa não me entende, só me atrapalha. Ah, aquele chefe não sabe as coisas que eu tenho que fazer. Jesus não está perguntando nada disso. Você quer voluntariamente seguir a Jesus? Ele só pede 2 coisas. O problema é que o que ele pede é tudo. Negue-se. Deixe de ser quem você é. Para facilitar isso, ele fala que você tem que carregar sua cruz todos os dias. Sua sogra não é sua cruz. Seu patrão, seu empregado não é sua cruz. Seu cônjuge não é sua cruz. Lição de casa não é a sua cruz. A segunda-feira, que amanhã a gente vai acordar e falar, segunda-feira. A segunda-feira não é a cruz. A cruz é o seu e o meu pecado, que se não for abandonado na cruz de Cristo, vai ser muito difícil carregar. O fardo de Jesus é leve e a gente tem que aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Senhor Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, pela contundência da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a agradecer a disciplina que a tua palavra aplica nas nossas vidas. Ó Deus, que sejamos realmente cristãos de verdade e não apenas nominais. Que a nossa boca fale da tua palavra. Que os nossos olhos vejam as maravilhas da tua lei. Que os nossos ouvidos estejam fechados para as propostas do diabo e deste mundo. Que possamos anunciar o ano aceitável do Senhor. Ó Deus, perdoa a mentira da nossa vida. Perdoa a falsidade dos nossos atos. Ó Deus, lava a sujeira da nossa vida. Incomoda-nos, Senhor, dia após dia, até que sejamos parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Que da nossa boca não saia a palavra torpe, que da nossa mente não saiam desejos pecaminosos, que estas mãos trabalhem para a honra e glória apenas do teu santo nome. Que a nossa vida, Senhor,
seja a tua vida na nossa vida. Livra-nos de nós mesmos. Salva-nos de nós mesmos. Faz-nos enxergar, Senhor, a feiura do nosso pecado e o quanto o Senhor odeia o pecador. Lava-nos diariamente com o sangue do teu Filho Jesus. Insta no nosso coração todos os dias, para que guardemos as tuas santas palavras no nosso coração e cria em nós, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, para a honra e glória somente do teu nome santo. Em nome do teu Filho Jesus, que é bendito por toda a eternidade. Amém e amém.